Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Nesta manhã, o nosso devocional será no Salmo 8. Abra sua Bíblia aí para o Salmo 8. Eu vou ler, os irmãos acompanham aí nas suas Bíblias. Senhor nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Tu, cuja glória é cantada acima dos céus, pela boca das crianças e dos recém-nascidos, instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Quando admiro teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que venhas visitá-lo? Tu fizeste um pouco menor que os anjos e coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também. As aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Ó Senhor nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Este é o Salmo 8. Nos dias de hoje encontramos muitos hinos e cânticos que, ao invés de louvar a Deus, são, na verdade, verdadeiras obras antropocêntricas. Louvam e enaltecem o homem. Neste salmo, Davi dá um grande e belo exemplo de como compor um hino de louvor ao Senhor nosso Deus. Primeiro, ele celebra a glória e a graça de Deus, descrevendo aí a natureza e os feitos maravilhosos do Senhor, bem como seu relacionamento com ele. Os céus expõem a majestade de Deus, pois expuseste nos céus a tua majestade, diz o final do versículo 1. Neste hino, Davi expressa sua admiração diante da majestade do Senhor, que usa os fracos para derrubar e envergonhar os poderosos. No verso 2, contra os poderosos e pretensos sábios deste mundo, os adversários e os inimigos, Deus apresenta um simples louvor que brota da boca dos mais fracos deste mundo, ou seja, de criancinhas. Irmãos, a livre confissão de amor e de fé é uma resposta devastadora aos adversários e acusadores de Deus. Em Mateus 21, 14 a 17, eu vou ler aqui para os irmãos ter uma ideia do que é dito aqui. E chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e de criancinhas de peito, tiraste perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Ou seja, Jesus está citando exatamente este salmo, quando os escribas, os doutores da lei, os fariseus recriminavam porque os pequeninos louvavam a Jesus pelos seus feitos. Então Jesus cita este salmo que estamos considerando nesta manhã. A fé, irmãos, e o amor a Deus cala o adversário. Abraão calou o mundo tenebroso dos demônios quando ofereceu Isaque, seu filho, a Deus.
não esperava um pai oferecer um filho em sacrifício a Deus, demonstrando tamanho amor e tamanha fé. Jó calou o acusador e seus demônios quando enfrentou todo o seu sofrimento, permitido por Deus, aliás, todo aquele sofrimento que Deus permitiu a Jó, e ele enfrentou e não blasfemou uma vez. Satanás não aceitava que um homem tivesse tanto amor, tanta fé no seu Deus. Veja o que diz Jó 1:21, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Verso 22, em tudo isso não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 2:10, mas ele lhe disse: como fala qualquer doido, assim falas tu. Recebemos de Deus o bem, não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então, depois dessas demonstrações de amor e fé, Satanás desaparece. Não aparece mais ali no livro de Jó nenhuma vez. Por quê? Porque a demonstração de fé e amor a Deus cala o inimigo. Como alguém pode amar tanto ao seu Deus? Salmo 8, verso 3, o salmista diz: quando contemplo teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Deus é o Criador de todo o universo, de todas as criaturas desta terra. Meus irmãos, somente o ser humano é capaz de contemplar com admiração a natureza que Deus criou e sustenta. Sim, Deus criou a natureza, Deus criou o universo e Ele sustenta com o seu poder. Você já viu um gato admirando a lua? Não. Um papagaio que até parece mais esperto, olhando admirado para as estrelas numa noite escura? Também não. Um cachorro contemplando o mar admirado? Não. Um cavalo apreciando um pôr do sol? Ninguém vê isso. Um casal de ganso ou de patos encantado com uma flor belíssima? Nós não vemos isso. Claro que não. Mas aqui o salmista diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que venhas visitá-lo? Nós, seres humanos, sim, temos a capacidade de nos encantarmos com a natureza, de olhar para a lua. Quantas vezes você não já viu um casal apaixonado, de mãos dadas, olhando a lua e encantado com ela? Quantas vezes você não já viu as pessoas encantadas olhando o mar? Aqui, irmãos, neste verso 4, Davi lembra a triste condição do homem caído. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que venhas visitá-lo? Deus ensina que ao olharmos os céus, ao contemplarmos o céu, as maravilhas de Deus, não devemos pensar num Criador distante. Apenas, não vamos pensar em Deus como um Criador distante, mas sim no Deus que cuida de cada detalhe e visita os seus como o mais amoroso dos pais. Que maravilha, né? Que é o homem para que visites. Isaías 40, a partir do verso 26, diz: levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele a chama a todas pelo seu nome, por ser ele grande em força
e forte em poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento? Ele dá força ao cansado, aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. O universo criado por Deus não é destituído de significado, não é frio, não é vazio, mas um lar aconchegante para o povo de Deus. Isaías 45, 18, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e que a estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, ao olharmos para a natureza criada por Deus, devemos ver, devemos perceber, devemos contemplar nela a glória deste Deus soberano. Isaías 51, 16 diz, e pus as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra das minhas mãos, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Então este Deus soberano, Criador dos céus, da terra, do universo, quando contemplarmos a criação, os feitos de Deus, devemos exaltar, enaltecer a sua glória, mas devemos saber que Deus não é um Deus distante, mas é um Pai amoroso que nos visita. Deus concedeu ao homem uma posição exaltada de domínio sobre a terra. O homem se afastou de Deus quando pecou, mas essa posição é recuperada quando confia em Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, reconheçamos a glória do Senhor. Contemplemos então a natureza e louvemos a este Criador por causa da sua glória. Quando olhamos e contemplamos esta natureza maravilhosa, nós devemos então perceber o Deus soberano, o Deus glorioso que nós adoramos, que está no controle do universo, que está no controle do mundo e que tem visitado o homem, tem nos visitado. Quando Jesus veio a esta terra para se sacrificar, para fazer um sacrifício pelo pecado, nosso pecado, foi uma grande visita de Deus ao homem, mas Deus continua visitando esta humanidade quando toca o coração de cada homem que reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e passa a glorificar este Deus maravilhoso. Então, nesta manhã, louve, glorifique, enalteça o nome do Senhor. Basta sair fora e contemplar este céu, esta maravilha que Deus criou e pode perceber um pouco da grandeza e da glória deste Deus que nós amamos, que nós adoramos e que nós devemos louvar e servi-lo. Vamos orar neste momento. Santo e eterno Deus, Pai amado, Pai santo, que o Senhor nos abençoe, pois só o Senhor pode trazer bênçãos para o teu povo. Ó, o Senhor é soberano e grandioso. É grandioso em graça e misericórdia, e por isso, ó Pai, nós podemos existir, sobreviver e caminhar seguros nesta terra. Dependemos do Senhor, que criou este mundo, este universo, e que nos criou
e nos sustenta. Ó Pai Santo, abençoa neste momento o teu povo. Pedimos que o Senhor nos proteja e, ó Pai amado, que o Senhor ponha um fim a esta epidemia